Nós vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal porque já estamos com os ministros retornando, já que estiveram pela manhã aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal na solenidade de abertura. A gente vai ficar devendo justamente os trechos dos discursos, os principais momentos, agora no direto do plenário, mas teremos o Jornal da Justiça, segunda edição com a cobertura completa e também no Plenárias neste fim de semana. Vamos ao vivo direto do plenário. Uma boa tarde a todos. Com enorme alegria e ainda sob a emoção da nossa sessão de abertura do ano judiciário de 2023, eu declaro neste momento aberta a primeira sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, renovando os meus cumprimentos a todos, em especial aos queridos colegas, ao senhor Procurador-Geral da República, a senhora secretária, senhores servidores, profissionais da imprensa. Retomamos a nossa caminhada. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de dezembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 10h19, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os colegas sobre um eventual reparo ou complementação na ata e, nada havendo, a declaro-a aprovada. Senhora presidente, apenas uma observação. Acho que deveria até constar de uma ata os parabéns a Vossa Excelência pela liderança desse processo de reconstrução da nossa casa em tempo tão recorde e com uma manifestação de tanto apreço pela instituição e pela democracia. Obrigada, ministro Fux. Muita gente... Vossa Excelência me permite que o Ministério Público se associe Pois não, a esta doutor Aras. justa moção? Pois não, agradeço. Muita generosidade, fico muito grata, mas foi um trabalho coletivo e que eu acredito aos servidores e colaboradores desta casa, que vem agora de dar esse abraço maravilhoso no Supremo Tribunal Federal, manifestando o respeito que temos e a deferência que todos temos, ministros e servidores e colaboradores, por essa instituição e pelo regime democrático de direito. Chamo a julgamento o recurso extraordinário 955.227, procedente da Bahia, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, objeto do tema 885 da repercussão geral, e para julgamento conjunto, o recurso extraordinário 949.297, procedente do Ceará, sob a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, objeto do tema 881 da repercussão geral. O primeiro recurso tem como recorrentes a União Federal e Braskem S.A. como recorrido. O segundo também tem a União como recorrente e como recorrido TBM Têxtil Bezerra de Menezes S.A. A inúmeros Amisticúria, e estão em pauta as ODS 8, 10, 16 e 17 e 17. Esses recursos, eu relembro, senhores ministros, foram destacados no plenário virtual pelo ministro Luiz Edson Fachin. E eu concedo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do primeiro deles, para o correspondente relatório. Senhora presidente,
Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor decano, ministro Gilmar Mendes, prezados colegas, senhor procurador-geral da República, senhora secretária de plenário. Em primeiro lugar, presidente, não posso deixar de registrar a emoção de Vossa Excelência ter conseguido cumprir a palavra que emitiu no dia 8 de janeiro passado, quando Vossa Excelência disse no dia 1º de fevereiro nós faremos a abertura do ano judiciário no plenário reconstruído. E quem esteve aqui, como eu estive com Vossa Excelência, na noite do dia 8 de janeiro e viu a destruição criminosa que foi feita, não pode deixar de se emocionar ao ver que Vossa Excelência conseguiu cumprir a palavra. O plenário está inteiramente reconstruído e eu acho que, apesar de ter sido um mau momento e apesar de a história não ser linear, presidente, quem tem fé verdadeira sabe que o bem, a justiça e a democracia vencem no final. E eu acho que hoje Vossa Excelência simboliza isso para todo o Brasil, a vitória do bem, da justiça, da democracia e da capacidade que a democracia tem de se reconstruir, mesmo diante dos ataques mais ignominiosos, para usar uma palavra que Vossa Excelência utilizou. De modo que, do fundo do meu coração, acho que em nome de todos os ministros, parabéns a Vossa Excelência por ter conduzido em tempo recorde a reconstituição do plenário. Presidente, esse é um caso de muitas implicações, mas é relativamente simples a narrativa do que está em discussão. E, portanto, eu pretendo fazer um relatório relativamente breve. Nós estamos aqui diante de um recurso extraordinário contra uma decisão proferida em mandado de segurança, no qual uma empresa questionava a contribuição social sobre o lucro líquido, ser ou não ser devida essa contribuição. Portanto, esse é o processo, um recurso extraordinário contra uma decisão em mandado de segurança que decidiu em favor do contribuinte. Qual era a hipótese? Esse contribuinte, que é uma empresa, que é a empresa Braskem, obteve, em 1990, uma decisão judicial favorável a ela, entendendo que a lei que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido era inconstitucional e que, por via de consequência, o tributo não era devido. Entendeu que era inconstitucional na suposição de que se exigiria lei complementar naquela matéria e o que se tinha era uma lei ordinária. Portanto, a empresa obtém uma coisa julgada favorável a ela, dizendo que ela não tem que pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Posteriormente a essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que confirmou a sentença de primeiro grau, o Supremo decidiu algumas causas em processos subjetivos discutindo essa questão de ser devido ou não ser devido a contribuição. Na verdade, de ser constitucional ou não ser constitucional a lei que instituiu essa contribuição. E o Supremo, em decisões, em processos subjetivos, geralmente em recursos extraordinários, o Supremo considerou constitucional aquela imposição tributária. Diante dessas decisões do Supremo, considerando constitucional, a Fazenda voltou a autuar aquele contribuinte que tinha a coisa julgada a seu favor. E então, o autuou em relação aos anos de 2001, 2002 e 2003. Pois bem, o contribuinte, diante dessas autuações e da constituição do novo crédito tributário pela Fazenda, vai a juízo em mandado de segurança e obtém decisão favorável no sentido de que está protegida essa parte pela coisa julgada que assegura o não pagamento. É contra esta decisão que se interpõe o presente recurso extraordinário, a decisão no mandado de segurança que reconheceu que havia uma coisa julgada em favor desse contribuinte para não pagar a contribuição social sobre o lucro. Posteriormente, em 2007, o Supremo decide, em ação direta, pela constitucionalidade da cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido.
Mas aqui nós estamos discutindo, no caso concreto, autuações anteriores a esta decisão na ação direta. São decisões de autuações de 2001 a 2003. O que a Fazenda alega é que teria havido, mesmo antes da decisão na ação direta, uma mudança no entendimento do Supremo e, por ser uma relação de trato sucessivo, mesmo diante de decisões em processos subjetivos, se deveria permitir a cobrança desse tributo. Eu propus repercussão geral ao plenário em 2016 para discutir, presidente, especificamente foi conhecida a repercussão geral para definir se e como as decisões do Supremo em sede de controle incidental e difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária quando a sentença tiver se baseado na constitucionalidade ou não do tributo. Basicamente, o que nós estamos discutindo aqui é que efeito uma decisão do Supremo em controle incidental e difuso produz sobre coisas julgadas que se formaram em favor do contribuinte, no caso de relações de trato sucessivo. O Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral da República, aqui representada pelo Dr. Augusto Aras, nesse momento, deu parecer pelo provimento do recurso extraordinário em favor da Fazenda. E eu admiti como amici curiae a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o breve relatório, presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto, inclusive pelas palavras que vieram direto à minha aula. Passo a palavra agora ao ministro Edson Fachin, na qualidade de relator do segundo recurso extraordinário, o 949.297, para o relatório. Muito obrigado, senhora presidente. Antes mesmo de saudar os eminentes pares, quero associar-me aos genuínos cumprimentos que são dirigidos a Vossa Excelência, que, num momento ímpar, esteve à frente, não apenas desse Supremo Tribunal Federal, mas esteve à frente dos anseios de quem entende que a justiça e a democracia só podem existir enquanto estiverem em pé. E Vossa Excelência ambas manteve em pé. Meus cumprimentos. Cumprimento também a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares deste Tribunal Pleno, o senhor Procurador-Geral da República, as senhoras advogadas e advogados aqui presentes, os servidores, doutora Carmen Lilian. Senhora presidente, a questão subjacente ao tema, ela está diretamente conectada com o que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso vem de narrar no relatório extraordinário sobre a relatoria de Sua Excelência. Nada obstante, como há nuances um pouco distintas em alguns aspectos atinentes ao desate e os seus eventuais fundamentos, vou me permitir ler o relatório para que possamos aurir todas as sustentações e, em seguida, principiar o processo de deliberação. Neste recurso extraordinário, aqui também a União é recorrente, a recorrida é a Têxtil Bezerra de Menezes, é recurso extraordinário oriundo do Estado do Ceará. Há diversos interessados habilitados como amici curiae, como, por exemplo, a Federação das Indústrias de São Paulo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para fins industriais, petroquímicas e de resinas sintéticas, enfim, há diversos amici curiae aqui habilitados, e é um recurso extraordinário que, sob a sistemática da repercussão geral, aprecia a irresignação que a União manifestou em face de acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Portanto, deste regional, tem-se a decisão que narra o fato processual de que, em sentença proferida também em mandado de segurança, houve a declaração da inconstitucionalidade da lei em questão, que é a Lei 7689 de 88, e o tribunal manteve, aquele regional manteve a decisão, que também transitou em julgado. Portanto, em ambos os feitos, nós estamos diante de um fenômeno processual relevante, que é coisa julgada em mandado de segurança e, posteriormente, em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, o reconhecimento da constitucionalidade do tributo que houvera sido, na origem, reconhecido como inconstitucional. Lá, naquele provimento que o regional deu, assentou-se inegável aplicação do entendimento firmado por nossos tribunais superiores, segundo o qual a mudança de entendimento dos tribunais superiores não autoriza o pedido de rescisão do julgado com base na violação literal do dispositivo de lei. Pois bem, em face dessa decisão, vem, portanto, o recurso da União, portanto, da Fazenda Nacional, sustentando que a coisa julgada formada no mandado de segurança em matéria tributária não alcança os exercícios seguintes aos da impetração. Leva em conta aqui o enunciado de súmula desse Supremo Tribunal Federal, nomeadamente a súmula 239. Ademais, e esse é um elemento que está no recurso e relato, e vou colocar sublinhado na voz e em itálico, porque esse é um tema que será objeto de debate, o recurso da União alega que a coisa julgada em seara tributária pode ser relativizada. Este vocábulo é relevante neste tema. Em decorrência da superveniência de novos parâmetros normativos ou de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal que considere constitucional o dispositivo normativo que foi tido por inconstitucional no julgamento do Tribunal de origem. Por isso, preenchidos os requisitos de admissibilidade, o extraordinário subiu. Não há necessidade de referir-se aqui ao especial, porque o especial ficou, digamos assim, a meio caminho. O importante é que a matéria para cá veio em sede de recurso extraordinário e eu recebi os autos por livre distribuição em 25 de fevereiro de 2016. Já em 25 de março, portanto, pouco tempo depois, esse Tribunal Pleno reconheceu a repercussão geral da questão constitucional. E o fizemos nos seguintes termos. A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese em que o contribuinte tenha ou tem em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declara a inexistência de relação jurídico-tributária ao fundamento da inconstitucionalidade incidental do tributo, por sua vez declarado o tributo constitucional em momento posterior, na via de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, controle esse exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, reconhecemos a repercussão geral. Reconhecida a repercussão geral, os autos foram à Procuradoria da República, que carreou aos autos substancioso parecer. Ao final, a Procuradoria se pronuncia pelo provimento do recurso extraordinário e pela adoção de efeitos prospectivos, assegurando, no presente caso, o período hábil a garantir o seu conhecimento pelos contribuintes e a permitir a recepção
da carga tributária resultante da cobrança de contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, não estamos exatamente discutindo a fatispécie da CSLL, mas estamos a discutir, evidentemente, a projeção dos efeitos de coisa julgada sobre inconstitucionalidade, diante de constitucionalidade superveniente de um determinado tributo. Atento a isso, aliás, está o parecer da PGR, que se refere não à coisa julgada em si, mas à sua eficácia. A tese, aliás, até deduzida no pronunciamento da Procuradoria, assenta a coisa julgada em matéria tributária, quando derivada de relação jurídica de trato continuado, perde sua eficácia no momento da publicação do acórdão exarado no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, contrário ao sentido de sentença individual. Em 29 de setembro de 2016, portanto, em 2016 vieram os autos, em 2016 reconhecemos a repercussão geral e em 2016 indiquei o feito para o julgamento no Tribunal Pleno. E é esse o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Edson Fachin. Passamos agora às sustentações orais. Eu concedo a palavra à doutora Annelise Lenze Ruas de Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, que falará pela recorrente União. Até 15 minutos, doutora Annelise. Obrigada, ministra. Boa tarde a todos. É uma honra e uma emoção muito grande subir na tribuna na data de hoje. Gostaria de cumprimentar a senhora, excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, os demais ministros, Procurador-Geral da República, os demais servidores e advogados aqui presentes. Eu tive o privilégio de participar hoje de manhã da sessão de abertura do ano judiciário. Fiquei honrada como cidadã em perceber, em entrar no plenário dessa corte, e eu faço uma confissão, é a minha primeira vez no plenário da corte, então, como cidadã e como advogada pública, de perceber que, a despeito dos atos criminosos do dia 8, essa corte se impôs e a democracia brasileira é realmente inabalável. Eu tenho que lhe dizer, ministra Rosa, que eu chorei com seu discurso hoje de manhã. Foi muito forte, muito assertiva, suas palavras realmente calaram fundo na minha alma. Eu fico absolutamente honrada como advogada pública, que exerce uma função essencial à justiça, de encontrar nas suas palavras e nas palavras dos demais membros dessa corte a certeza da rigidez da democracia brasileira. A advocacia pública se solidariza pelos ataques ao prédio lindo, histórico e com tanto simbolismo da Suprema Corte e se coloca a serviço de qualquer e toda ação que se faça necessário para prevalecer o contrato social estampado na Constituição Federal. E eu me sinto honrada, não poderia deixar de registrar, como mulher, por falar a uma presidenta aqui da Suprema Corte, na presença da ministra Carmen Lúcia. Eu gostaria, antes de iniciar o tema, de agradecer aos meus colegas doutora Lana Borges, doutor Paulo Mendes, que generosamente e gentilmente me prepararam para estar aqui discutindo um assunto que é tão relevante, que não é, eu gostaria de dizer, e talvez seja a primeira observação importante, não é uma tese fazendária, como a gente costuma ouvir, é uma resposta processual e em consonância com princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência e da segurança jurídica. A decisão dessa Suprema Corte vai se aplicar a favor ou contra a Fazenda Nacional, a favor ou contra os contribuintes. Certamente, existem contribuintes que se beneficiarão dessa decisão e existem contribuintes que têm se beneficiado por uma decisão que é inconstitucional e que, a partir de agora, então, serão
injustamente e serão colocados, então, na ordem das coisas a partir da decisão. A União entende, excelências, que o precedente do Supremo, seja em controle difuso, ou seja em controle concentrado, antes ou após o advento da sistemática da repercussão geral, promove substantivo impacto na ordem jurídica, apto a fazer cessar a eficácia da coisa julgada, que regula as relações tributárias de trato continuado. Isso ocorre, pois a coisa julgada referente a tais relações contém implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, mantém seu efeito vinculante enquanto se mantiver inalterados o direito e o suporte fático nos quais se basearam o juízo de certeza. É a manutenção dos contextos fáticos e jurídicos, conforme lecionava o saudoso ministro Teori Zavascki. Sem dúvidas alguma, o precedente do Supremo constitui uma alteração nas circunstâncias jurídicas, apta a fazer cessar a eficácia da coisa julgada que versa sobre as relações jurídicas de trato continuado. Gostaria de deixar claro que não se trata, com a devida vênia, flexibilização da coisa julgada. Trata-se, sim, da simples cassação dos seus efeitos em razão da modificação do ambiente normativo. Essa solução preserva o passado e proporciona isonomia quanto ao futuro. A partir da decisão do Supremo, todos recebem o mesmo tratamento. No direito tributário, esse valor é ainda mais importante. Além de prestigiar a isonomia dos contribuintes, promove livre concorrência e a segurança jurídica de todos nós. No que se refere à modulação dos efeitos, a pergunta que precisa ser feita neste momento é a seguinte: há grandes novidades nesse entendimento? Essa discussão agora traz realmente uma novidade, algo que não estava dentro da previsibilidade? E a minha resposta para essa pergunta é que não. A doutrina há muito... Com licença, ministro. Desculpa, é bom ver o senhor pessoalmente. Obrigado. A resposta claramente é não. Analisei com cuidado os votos proferidos no ambiente virtual e eles se reportam a inúmeros precedentes dessa Suprema Corte. Eles se reportam à antiga doutrina, a doutrina do ministro Teori Zavascki, a doutrina do Marinoni, a doutrina do Hugo de Brito, e a menção principalmente aos artigos 525, parágrafo 12, 535, parágrafo 5º, que positivam a inexigibilidade do título executivo inconstitucional, inclusive com efeitos retroativos. É importante dizer que, desde 2011, essa solução que nós discutimos hoje aqui, ela já é concretizada num parecer da PGFN, um parecer público, o parecer 492 de 2011, que foi aprovado pelo ministro de Estado da Fazenda naquele momento e foi antecedido de uma audiência pública. O parecer 492 informa a sociedade sobre a cessação da eficácia da coisa julgada diante de precedentes do Supremo. Nós aplicamos esse precedente, esse parecer, na administração tributária, tanto na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto na Receita Federal do Brasil. Desde 2011, portanto, a posição da PGFN, a posição da União, é reconhecer direitos dos contribuintes relativos a precedentes favoráveis, proferidos aqui por essa Suprema Corte. Esse parecer, excelências, importante frisar, se aplica, mais uma vez, digo, contra e a favor da União, contra e a favor dos contribuintes. Os precedentes que eu citei dessa Suprema Corte, posso sublinhar o reiteradamente citado RS 596-663, é o tema 494, que já enunciava, que já indicava a solução que seria seguida por essa Suprema Corte, apesar de se tratar de uma questão trabalhista. Naquele precedente, se reconheceu que o acordo coletivo é apto a fazer cessar a eficácia prospectiva da coisa julgada. Imagina que, se um acordo coletivo tem essa força, o que não dizer de um precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão nós estamos falando de 2014. Por dever de lealdade da minha argumentação, quando o Supremo Tribunal Federal, no RS 730-462, julgado em 2015, decidiu que a coisa julgada, que não fosse desconstituída por ação rescisória, deveria ser preservada, mesmo em face da jurisprudência superveniente deste tribunal, ressaltou expressamente, nas palavras do ministro Teori Zavascki, eu peço vênia para citar,
Ressalva-se desse entendimento quanto à indispensabilidade da ação rescisória a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Diante de tais julgados, Excelência, não se pode afirmar que existem razões de segurança jurídica que amparem a modelação dos efeitos no presente caso. O plenário do Supremo já indicava em variadas oportunidades que a solução que ora se antevê para o presente caso seria a adotada, prestigiando a isonomia, a livre concorrência e a unidade do direito nacional. Eu observo ainda que todos os votos lançados no julgamento virtual fazem referência a uma vetusta doutrina que trata do assunto, a indicar que sequer no ambiente acadêmico há surpresa quanto à cessação da eficácia da coisa julgada em face de precedentes posteriores do Supremo. Para citar apenas 2 exemplos e 2 expoentes da doutrina nacional, o ministro Teori Albino Zavascki, já em 2001, escreveu o seu conhecido livro Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional, e o Luiz Guilherme Marinoni, em 2008, escrevera Coisa Julgada Inconstitucional. Os recorridos invocam, senhores ministros, decisões do STJ como legitimadoras de eventual modulação dos efeitos. Diante desse argumento, ponho nesse momento 2 questões importantes. Há alguma dúvida sobre a natureza constitucional da controvérsia que estamos discutindo hoje, de maneira que se possa entender que o STJ teria a última palavra a respeito? E mais, caberia ao STJ definir o grau de vinculação de um precedente do Supremo Tribunal Federal? A resposta, ao meu entender, é intuitiva, de maneira que não se pode afirmar consistentemente de que haveria confiança legítima nas decisões do STJ a justificar uma eventual modulação de efeitos. Os contribuintes alegam ainda que o STF estaria mudando o seu entendimento nesse momento. E eu ponho as perguntas nesse momento. Quando o Supremo decidiu que os seus precedentes não fazem cessar prospectivamente os efeitos das coisas julgadas, o tema 733 é de 2015, afirmou exatamente o contrário. Definitivamente não há mudança de entendimento sobre o tema. Ao contrário, há uma construção jurisprudencial sólida que orienta no sentido defendido pela Fazenda Nacional. Diante de todos esses argumentos, pergunto novamente, onde está a confiança justificada a legitimar a modulação de efeitos? Onde está a surpresa? Não podemos esquecer, excelências, dos contribuintes que pagam os seus tributos de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal. Esses contribuintes não se fazem ouvir nesse momento. Os contribuintes que aqui estão defendendo a modulação de efeitos já se beneficiaram por longos anos de coisas julgadas inconstitucionais, até o Supremo reconhecer a constitucionalidade do tributo. Seus concorrentes é que sofrem com benefício ilegítimo, contrário ao entendimento da Suprema Corte. A PGFN, desde 2011, de forma pública, transparente, precedida de amplo debate com a sociedade, orienta a observância dos precedentes dessa Suprema Corte, seja a favor ou contra a União. Não se pode desconsiderar, e eu gostaria de frisar, que eventual modulação de efeitos também prejudicará os contribuintes. Se a coisa julgada não teve os efeitos cessados quando da edição do precedente, aquele que teve aquele que tem coisa julgada contrária vai ter que seguir pagando seus tributos até hoje, ainda que o Supremo tenha declarado a inconstitucionalidade do tributo. As partes postulam ainda a aplicação da regra da anterioridade tributária, que remetem para um futuro ainda mais distante de eficácia dos precedentes do Supremo. Excelências, será que é adequado, após certo contribuinte se beneficiar por longos anos de uma coisa julgada inconstitucional, prejudicando a isonomia, prejudicando livre concorrência, em vilipêndio à unidade do direito, que ele continue por mais um ano se beneficiando desse privilégio frente aos demais contribuintes? Será que é essa a lógica da Constituição, quando ela impõe a anterioridade? No presente caso, não se está diante de uma lei nova, que modifica um ambiente normativo antes tido por legítimo, a justificar a anterioridade. Estamos diante de coisas julgadas inconstitucionais, que beneficiaram contribuintes específicos ao longo dos anos. Não se pode equiparar 2 situações que são claramente distintas.
Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, em voto lançado no ambiente virtual, e eu peço vênia para ler, não custa lembrar que, conforme previsão constitucional e em consonância com os contornos interpretativos conferidos por essa Suprema Corte, os princípios da anterioridade são aplicados quando há instituição ou aumento, ainda que indireto, de tributos. Por tais razões, e, sobretudo, com o objetivo de proteger os demais contribuintes que não se beneficiaram de uma coisa julgada inconstitucional e que sofrem com a concorrência claramente injusta, parece-me inadequado aplicar a anterioridade tributária a um precedente do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, e pela eventualidade, caso admitida a modulação de efeitos com que desde já expresso a minha discordância, a Fazenda Nacional, a União, por meio da Fazenda Nacional, requer a Vossas Excelências que se adote como marco a data da divulgação do parecer PGFN 492 de 2011, ao menos para tributos federais, por questões de isonomia entre contribuintes e fisco, e também entre os próprios contribuintes. Ou, no máximo, a data do julgamento do tema 494 de repercussão geral, o RE 596663. Que sejam ressalvadas da modulação de efeitos as cobranças iniciadas e os pagamentos já realizados em consonância com o entendimento do Supremo. O fundamento para que assim se proceda é o de sempre: não subtrair a eficácia do precedente àquele que, tendo oportunamente exercido seu direito, em conformidade com a decisão do STF, restou, ao final, vitorioso. Por todas as razões expostas, a União pede pelo conhecimento e provimento do seu recurso extraordinário. Agradeço a oportunidade e a paciência. Muito obrigada. Uma boa tarde. Eu agradeço a doutora Annelise Lenze Ruas de Almeida pelas palavras dirigidas a esta Suprema Corte, inclusive homenageando-a, e consigno a expressividade do fato de ter sido uma mulher a primeira a ocupar a tribuna neste plenário reconstituído. Sinal de novos tempos, esperamos. Passo a palavra agora ao doutor Cláudio Xavier Schiffelder Filho, procurador da Fazenda Nacional, que falará também pela recorrente União, mas quanto ao recurso extraordinário 949.297. Excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, relatores do caso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, Procurador-Geral da República, a minha Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, a quem cumprimento todos os advogados aqui presentes, a doutora Carmen Lilian, a quem cumprimento todos os serventuários dessa casa. Reitero as palavras da nossa Procuradora-Geral, presidente, congratulando a senhora e falando da honra de estar aqui hoje, nessa casa da jurisdição constitucional e elemento dos mais relevantes do Estado Democrático de Direito. Uma honra estar aqui hoje, podendo contribuir com o julgamento dos mais relevantes, ministros. Nós vamos discutir hoje a força normativa da Constituição e o impacto do precedente do Supremo na ordem jurídica. Vamos discutir a autoridade dos precedentes do plenário da Suprema Corte. Eu não podia começar essa sustentação, senhores ministros, sem primeiro destacar a contribuição do saudoso ministro Teori Albino Zavascki a esse tema. O ministro Teori Zavascki tem um livro, que eu trago aqui comigo, um livro de cabeceira, do mestrado dele, ministro Fux, de 1999, na Federal do Rio Grande do Sul, tanto na obra doutrinária dele, como também nos precedentes no STJ e no STF, o ministro Teori traz luzes e caminhos para a resolução do tema aqui presente. Essa sustentação é dedicada à sua memória e ao seu legado. Quem a PGFN, a União, representa hoje nessa tribuna, senhores ministros? A União não vem aqui como representante do fisco. A União representa todos os contribuintes que pagam tributo no Brasil. Porque aqui temos um caso de 2 contribuintes, ministra Carmen Lúcia, que há 30 anos não pagam tributo, mesmo havendo 2 decisões do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade deles. São esses que a gente defende. É o papel de agente fiduciário que o fisco tem de todos os contribuintes que pagam tributo no nosso país. E, ministro Fux, a gente defende aqui também, interessante, não é um lado fazendário, defendemos também todos os contribuintes que pararam de pagar tributos por esse raciocínio, que é um entendimento, ministra Carmen Lúcia,
que não é pró-fazenda ou contra a fazenda, é a favor da força normativa da Constituição e da autoridade do Supremo Tribunal Federal. Contribuintes que perderam suas ações, porque foi declarado constitucionalidade de um tributo, e posteriormente o Supremo veio a declarar a inconstitucionalidade, pararam de pagar esse tributo sem ação nova nenhuma. Eu dou um exemplo do tema 69, ministra Carmen Lúcia. Milhares de contribuintes perderam suas ações porque tinham súmula do TRF, 2 súmulas do STJ, o Supremo entendia que a matéria era infra, e durante décadas eles perderam esse processo. Quando o Supremo veio a mudar isso em 2021, todos não precisavam mais pagar, sem uma petição ao Judiciário. Era a eficácia máxima à jurisdição constitucional. Após a decisão do Supremo, só existe um direito, ou se paga ou não se paga, e de forma isonômica, para todo mundo. Os debates no plenário virtual, senhores ministros, foi muito rico. Resolveu-se muitas questões. Resolveu-se a questão de se precisa ou não de ação rescisória, ação revisional. Avançou-se muito a questão da cláusula rebus sic stantibus, a mudança do estado fático ou jurídico. Eu vou me ater em minha sustentação em 2 pontos. Primeiro, a eficácia do precedente do Supremo antes da repercussão geral. E depois, ministra Rosa Weber, a questão da modulação. 2 coisas importantes em que a PGFN pode contribuir com o debate dos mais relevantes sobre a jurisdição constitucional e a evolução da interpretação e da força dos precedentes dessa Corte. É muito comum hoje em dia, ministra Carmen, antes se dividia, né, o controle difuso e o concentrado. Hoje já estamos muito claro que o controle concentrado e o difuso com repercussão geral tem efeito erga omnes vinculante. Hoje há uma discriminação com relação ao difuso antes da repercussão geral. E eu queria desmistificar algumas coisas aqui, e sempre baseado nos entendimentos de vossas excelências e no entendimento de normas, de leis, em sentido estrito. A repercussão geral, ela só veio a instituir novo rito procedimental, ministro Barroso. Ela veio a fazer o quê? Afetação de processo, devolução de processo, sobrestamento de processo, como os tribunais aplicam o precedente. A essência da repercussão geral é o plenário do Supremo Tribunal Federal. É a força vinculante, a força normativa da Constituição que emana desse colegiado. Então, é importante deixar claro que a vinculação, o efeito expansivo e transcendente do precedente antes da repercussão geral antecede muito a repercussão geral. E aqui eu não posso deixar de falar do voto do ministro magistral, do ministro Teori Zavascki, na reclamação 4335, que ele faz um histórico das mudanças legislativas e jurisprudenciais que fizeram o controle difuso tornar-se expansivos, ministro Fux. E ele coloca muito claro, desde as reformas processuais que começaram em 94, o Código anterior, em que foi o seu ápice, a Constituição do Código Novo, já trazia fortalecimento dos precedentes. O ministro Gilmar fala do artigo 557 do CPC, ele fala que aquilo é meio implementação do modelo vinculante no Brasil, porque o 557 permitia que todos os relatores, desembargadores matassem o processo com a jurisprudência do Supremo e não discriminava controle difuso e concentrado, o 557. O 481 da reserva de plenário, FUBENT, também não discriminava, que dispensava os tribunais só no caso de controle concentrado, admitia no controle difuso, dispensado o controle de constitucionalidade lá. Quer dizer, dando uma força ultra partes, expansiva ao controle difuso. Não é só isso, foi dispensado a remessa necessária. A apelação não é necessária por causa da jurisprudência do Supremo, também houve mudança no 518. Nós temos a questãozinha da execução e inexecução de decisões judiciais contrárias ao presidente do Supremo. Quer dizer, que também está ali, fala, e o Supremo julgou isso no tema 360, que diz o quê? Pouco importa se é no controle difuso ou concentrado. Se tem uma declaração do Supremo, a sentença é posterior ao presidente do Supremo, é ineficaz. Então, isso já vem muito antes da repercussão geral. E não só isso, o artigo 27 da lei de ADI, ela já traz, né, a modulação, ministros, que por uma ironia desta do destino, como diz o ministro Gilmar Mendes, é mais aplicada no controle difuso do que no controle concentrado. E o que é a modulação, se não dá efeitos expansivos, ultraparte para os outros casos idênticos? O Supremo fez isso no caso dos vereadores, o Quórum de Vereadores, fez isso no HC sobre o regime prisional no crime hediondo, quer dizer, fez em inúmeros casos. O que é isso, se não dá efeito ultrapartes a esse precedente do plenário antes da repercussão geral? Isso que é importante, já tinha, então, esses precedentes na sede desse plenário. Relevante destacar 2 ADIs, relatoria do ministro Celso de Mello, 3345, em que nessa ADI ficou-se determinado, né, fixado a teoria dos motivos determinantes no controle difuso e também os efeitos vinculantes transcendentes. Então, quer dizer, foi afastada essas 2 ADIs em respeito ao precedente no controle difuso, numa questão eleitoral. Quer dizer, mostra que o Supremo tem precedente falando da força expansiva e ultraparte no controle difuso. No tema do amianto,
ADI 3406 e 3470, da relatoria da ministra Rosa Weber, teve um debate rico aqui sobre o papel do artigo 5210, rico debate. E se chegou aqui no debate, se entendeu o seguinte, em que pese tem ou não mutação constitucional, o efeito, a força do precedente deriva desse plenário e não da edição da resolução do Senado. Isso naquele debate ficou muito claro. Importante colocar também a ADI 2418, tema 360. Esse tema, como já disse, quando falava da lei, agora estou falando julgamento da lei, o Supremo julgou, falou que não tem eficácia a decisão judicial posterior ao entendimento do Supremo e não diferenciou entre controle difuso e concentrado. Falou que a decisão do Supremo, antes ou depois da repercussão geral, não teve essa diferenciação. Ministros, um sinal muito claro dessa equiparação, ministro Toffoli, 3 ações de controle concentrado, a ADI 4071, a DPF 174 e a DC 18. Nos 3 casos, foi extinto o controle concentrado, ministro Toffoli, em face de já haver um precedente do plenário do Supremo em controle difuso. Ora a força desse precedente para extinguir o controle concentrado em face de um precedente do plenário, quer dizer, mostra uma equivalência no impacto desses precedentes na ordem jurídica. Por último, falar da reclamação 4335, que o ministro Teori faz um estudo dessa evolução, falando das normas e dos precedentes, que foram muito citados aqui. E ele afasta, naquele caso, ministro Barroso, a reclamação, mas ele afasta não tirando a força expansiva dos precedentes do controle difuso, mas só porque a força do precedente não deve ser confundida com a possibilidade ou não de instrumentos processuais quanto à sua não observância. Naquele caso, o ministro Teori deixou claro que o efeito vinculante, que é tipo do controle concentrado, cabe reclamação. E no difuso, seria um controle o quê? Seria o quê? Uma força expansiva. E essa força expansiva do controle difuso seria nas vias ordinárias. Para quê? Para não inviabilizar a jurisdição constitucional. Imagina se todo o caso, ministro Fux, que tivesse uma decisão contra o Supremo em controle difuso, tivesse uma reclamação para cá. Então, quer dizer, o fato de ter ou não esse instrumento de inobservância não tira a força expansiva dos precedentes no controle difuso. Importante deixar claro, senhores ministros, que não admitir o efeito expansivo dos precedentes antes da repercussão geral é o quê? É, ao mesmo tempo, admitir a existência de 2 Constituições, uma do caso concreto e outra para os demais contribuintes, é negar a força histórica dos precedentes do Supremo de 88 a 2007 e é eternizar um regime tributário de exceção. Os contribuintes aqui estão há 30 anos sem pagar nos 2 casos. Eles vão ficar até quando nessa situação? É uma pergunta que é importante ser feita. O precedente do Supremo, senhores ministros, em suma, ele é um marco de isonomia. O precedente do Supremo é isonomia. A partir daquele entendimento, ministra Rosa, não cabe outra interpretação da Constituição. Ali, qualquer interpretação é contrária ao Supremo. Aquele legítimo movimento de interpretação se cessa com a decisão do Supremo. A partir dali, ou todo mundo paga ou todo mundo não paga tributo. Isso é igualdade na jurisdição constitucional. Ainda mais com um discrimine feito no Poder Judiciário, em um processo judicial contrário ao entendimento superveniente do Supremo. Princípios constitucionais, além dos precedentes, a força do precedente, a questão da isonomia. A nossa Constituição é, por excelência, uma condensação da isonomia. Ela é isonomia em si. E no âmbito tributário, vários princípios reforçam isso. Além do princípio da igualdade do artigo 5º, nós temos do 150, a isonomia tributária, nós temos a questão da livre concorrência e da livre iniciativa, e temos também a questãozinha da neutralidade fiscal do 146A. Todos são dispositivos que imperam a regra de isonomia no tratamento. O ministro Eros Grau, em toda a sua competência e conhecimento de direito econômico, num tema parecido com esse, em que uma empresa não pagava tributos e ganhava mercado concorrencial, chegou a utilizar a frase do Barão de Itararé: restabeleça-se a legalidade ou nos locupletemos todos. Porque não podia perdurar aquela situação de algum não ficar sem pagar enquanto todos os outros pagam. Então é importante, em algum momento do tempo, o direito e a Constituição, que é o que o Supremo diz, seja observada por todos. Vale a pena dizer também aqui o dever fundamental de pagar tributo, um princípio aqui muitas vezes utilizado nessa Suprema Corte. E é importante que o contribuinte que tem essa coisa julgada contra a Constituição volte a pagar o tributo, uma vez que o tributo foi confirmado 2 vezes por essa Casa, como o quê? Como constitucional. Que vale a pena lembrar Bastiat, em que diz que todos querem viver à custa do Estado, mas esquecem que o Estado vive à custa de todos. Por último, a questão da capacidade contributiva. Esses contribuintes que estão aqui têm capacidade contributiva. O Brasil tem um Estado hoje, um Estado fiscal, que tem muita dificuldade, porque apesar de ser um país rico, nós somos um país de muitas diferenças, de desigualdades. Dou um exemplo. O imposto de renda pessoa física, nós somos 2 milhões e 100 habitantes. Apenas 36 milhões de brasileiros declaram. Para declarar, você tem que receber mais de
R$ 1.903,98 por mês. Então, 170 milhões de brasileiros não têm essa capacidade contributiva para declarar o seu imposto de renda. Agora, aqui nós estamos numa empresa, pessoa jurídica, que tem lucro líquido, e teria condição de realmente arcar com essa competência, essa responsabilidade tributária, porque tem capacidade tributária ativa. Importante isso. Finalizando, ministra, duas considerações sobre a modulação. A modulação com relação à anterioridade. A anterioridade já foi colocada nesses tributos, né? Quando eles foram editados, já houve uma anterioridade. Essa anterioridade decorre de lei, no sentido estrito. E já ocorreu. A decisão do Supremo, data máxima vênia, não é lei em sentido estrito. E a Constituição exige o princípio da estrita legalidade no aumento e criação de tributo. E, além da jurisprudência do Supremo, vedar o Supremo atuar como legislador positivo. Então, dadas todas as vênias, a PGFN entende que não há a possibilidade de se dar um novo prazo de anterioridade nonagesimal nessa hipótese. E quanto à outra situação, que é a modulação a partir da ata desse julgamento, a PGFN, aqui repetindo o que a doutora Anelise já disse, o julgado citou vários precedentes, a doutrina do ministro Teoria desde 2001, a PGFN fez uma audiência pública sobre isso, a tese favorece e prejudica o contribuinte dos dois lados, quer dizer, ela não é contra ninguém. Então, tem todos os elementos para quê? Para que esse negócio já está fixado na jurisprudência do Supremo e possa aqui hoje ser julgado como algo que já consta na jurisprudência do Supremo, vide os temas 360, 494 e 733 da repercussão geral. É dito aqui também o tema 340 dos repetitivos. Não, esse tema não se aplica ao caso. O resto no STJ do tema 340 é de um período, ministro Fux, anterior ao presidente do Supremo. Quando é anterior ao presidente do Supremo, é só rescisória. Nós estamos discutindo aqui o período posterior ao precedente do Supremo. E, para concluir, se a senhora me permite, presidente, uma reflexão que eu acho, quando a gente encontra a jurisdição constitucional, a presença física de todos os senhores que representam a jurisdição constitucional, colocar uma reflexão sobre o Brasil que queremos. Se queremos o Brasil do homem cordial, que não diferencia o público do privado, do patrimonialismo, do jeitinho, da lei de Gerson, ou se a gente quer o Brasil dos anseios do constituinte originário, de uma sociedade mais justa, igual e solidária. Muito obrigado, senhora presidente. Por fim, peço provimento de ambos os recursos da Fazenda Nacional. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Cláudio e convido a ocupar a tribuna o doutor José Roberto dos Santos Bedacqui, que falará pela recorrida Braskem S.A. Senhora presidente, gostaria, na pessoa de Vossa Excelência, saudar e cumprimentar os demais integrantes deste colendo tribunal e revelar a minha satisfação por estar aqui hoje, neste plenário reconstruído, mas não apenas pela sua reconstrução física, e sim por estar diante de pessoas responsáveis pela manutenção da democracia nesse país. O comportamento desta corte me faz sentir orgulho de ter pertencido ao Poder Judiciário e de continuar atuando nesta área. Eu vou me limitar aqui, excelências, a abordar a questão do tema 885, ou seja, representando a recorrida Braskem S.A., em relação aos efeitos de um controle difuso de constitucionalidade invocado no recurso extraordinário interposto pela União. Trata-se do recurso extraordinário 138.284 do Ceará. Em primeiro lugar, a Braskem não está aqui procurando defender a inexigibilidade de tributos há 30 anos. Não, ela está aqui procurando defender apenas uma suposta
autuação ilegal, porque violou coisa julgada, realizada dos anos de 2001, 2002 e 2003. Esse é o objeto do processo relacionado ao tema 885, não mais do que isso. E, portanto, nessa linha de raciocínio, eu não pretendo aqui desenvolver argumentos mais pormenorizados, mais profundos, a respeito do controle direto de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade realizado na ADI 15 de 2007. A esse respeito, Excelências, eu só gostaria de chamar a atenção para um fenômeno que talvez seja trazido a esta Corte hoje, pelos demais representantes das partes interessadas. Qual seja, o julgamento dessa ADI limitou-se a julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade da lei. O acórdão, por unanimidade, conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar tão somente a inconstitucionalidade dos artigos 8º e 9º da lei. Pois bem, diante desse dispositivo, nada se afirmou a respeito da constitucionalidade dos demais dispositivos legais relacionados a essa lei. Não há afirmação nesse sentido. Nessa linha de raciocínio, poder-se-ia afirmar que inexiste declaração de constitucionalidade em controle concentrado, segundo lições de integrantes deste tribunal, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, o ministro Barroso, mais ou menos no mesmo sentido, é necessário que seja declarada a constitucionalidade, o que não ocorreu no julgamento da ADI 15. Portanto, trago apenas essa questão que não diz respeito diretamente ao objeto da minha exposição, para a reflexão de Vossas Excelências, principalmente porque a questão será trazida a este plenário. Pois bem, com relação ao controle difuso, eu poderia me limitar a repetir aquilo que já foi dito depois de um relatório claro, didático, feito pelo eminente relator, ministro Barroso, a respeito do que se verificou neste caso. E o que disse o ministro Barroso na sua conclusão em relação ao tema 885? As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Essa é a afirmação do ministro Barroso, afirmação essa, cuja afirmação foi acompanhada pelo ministro Gilmar Mendes na sua conclusão de voto, e ela decorre, Excelências, de um aspecto. Antes da repercussão geral, e eu trago aqui uma posição doutrinária do eminente ministro, deixa eu localizar, do eminente ministro Alexandre de Moraes, segundo a qual, apesar de manifesta, especialmente no Código de Processo Civil atual, a intenção de conferir obrigatoriedade às decisões proferidas pelos tribunais superiores, isso a partir do Código de 2015, o ministro Alexandre ressaltou que o julgamento proferido em controle difuso, mesmo se realizado pelo Supremo, não possui essa característica,
porque se dirige especificamente à situação concreta. Depois da repercussão geral, e principalmente depois do artigo 927 do nosso querido Código, ministro Fux, as decisões do Supremo em determinados incidentes, mesmo no controle difuso, tornaram-se obrigatórias, tornaram-se vinculantes. Antes, não. Terceiros não estavam sujeitos a essas decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso, só em concentrado quando ocorrido. Em relação, por fim, a essa questão do recurso extraordinário 138.284, com base no qual a Fazenda Pública alega deva ser reconhecida a constitucionalidade e, portanto, atingida a coisa julgada anterior, eu queria destacar o seguinte: nesse recurso, ou esse recurso, a ele foi negado provimento pelo Supremo Tribunal Federal, por entender que havia um dispositivo inconstitucional em razão do que o tributo era indevido. Neste caso, excelências, o que se verificou foi a rejeição nos fundamentos da decisão de outros argumentos utilizados pelo impetrante do mandado de segurança para o acolhimento do pedido e da inexigibilidade do tributo. Esses argumentos foram, eu diria até em caráter obtedicta, foram rejeitados, não precisariam ter sido sequer enfrentados. Por quê? Porque um argumento acolhido foi suficiente para o reconhecimento da inexigibilidade do tributo. Portanto, neste julgamento sequer houve reconhecimento de constitucionalidade da lei, na medida em que a rejeição dos argumentos foi feita na fundamentação das decisões e não no seu dispositivo. Em razão dessa breve exposição, excelências, para não retardar ainda mais o trabalho de vossas excelências, eu peço, seja negado o provimento ao recurso extraordinário da Fazenda Pública. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências. Gostaria de saudar também o ilustre Procurador-Geral da República aqui presente. Agradeço ao doutor José Roberto dos Santos Bedacqui e convido a ocupar a tribuna a doutora Gláucia Maria Lauleta Francino, que falará pela recorrida TBM Têxtil Bezerra de Menezes, S.A., também em até 15 minutos, doutora. Excelentíssimos senhores ministros e ministras, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, serventuários, colegas, sem querer ser repetitiva, eu não posso deixar de mencionar a oportunidade que nós temos hoje de presenciar a abertura desse ano judiciário, depois de tantos acontecimentos no ano de 2023. Mais do que a reconstrução física, eu tenho certeza que o reinício dos trabalhos deste tribunal é algo muito significativo, algo muito esperado pela sociedade civil, pelos operadores do direito, sociedade civil esta que cada vez mais acompanha o dia a dia desta corte, e eu tenho certeza que enxerga os trabalhos desenvolvidos aqui com muita admiração e muito orgulho. Reitero as palavras do professor Bedacqui, de que é um orgulho para nós, cidadãos brasileiros, ter uma corte constitucional como essa. Entrando aqui no caso, eu tenho que fazer uma primeira ressalva. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser tão profunda e erudita quanto foram os meus antecessores e como certamente serão os meus sucessores. Eu venho aqui trazer um pouco da minha experiência de quem acompanha esta matéria há mais de 30 anos, mais do que a minha experiência, o meu coração, a minha paixão pela tese e a minha convicção. Um breve histórico, acho que se faz necessário, muito embora os relatórios tenham sido bastante completos. De fato, nós estamos tratando aqui de contribuintes que, final da década de 80, início da década de 90, se insurgiram contra a exigência da contribuição social sobre o lucro.
Em muitos casos, houve uma manifestação negativa em relação a esse pleito, desde o início, mas alguns contribuintes obtiveram decisões definitivas afastando a contribuição social sobre o lucro. Em alguns casos, quando houve essa decisão favorável, não houve interposição de ação rescisória, né? Enfim, a coisa julgada acabou prevalecendo, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu depois? Primeira oportunidade que este Supremo Tribunal Federal teve de apreciar a matéria, o mérito, foi em 1992, quando apreciou um recurso extraordinário e concluiu pela constitucionalidade da exigência, com exceção do ano de 1988, por ofensa e retroatividade e anterioridade. Essa foi o primeiro momento em que esta Corte apreciou a matéria, o mérito que está por trás de toda esta discussão. Evidentemente que a União entendeu que estaria apta, autorizada a constituir créditos, inclusive contra os contribuintes que tinham as suas decisões definitivas. A alegação, à época, da União se baseava em, basicamente, 2 argumentos. O primeiro deles é de que o trânsito em julgado obtido valeria até o momento da sua prolação, até o momento do trânsito em julgado em si, não se aplicaria àqueles fatos futuros. Um outro argumento bastante utilizado é de que teria havido uma alteração na legislação da contribuição social e, portanto, a coisa julgada não se aplicaria sob a égide da legislação modificada. Esses 2 argumentos foram afastados pelo Superior Tribunal de Justiça. Continuando o histórico, em 2007 nós tivemos a apreciação da ADI 15 e, como bem pontuou o professor Bedak, a ADI ela foi julgada improcedente, considerando-se, portanto, constitucional exigência. Primeira manifestação desta Corte em controle concentrado. Esse ponto específico, digamos, esta decisão, inspirou a União a prosseguir constituindo os créditos tributários, inclusive contra os contribuintes que tinham decisões definitivas. E a argumentação, ela mudou um pouquinho. Começou a se falar em ofensa à isonomia, começou a se falar em ofensa à livre concorrência e começou a se falar na prevalência da eficácia da decisão em controle concentrado vis-à-vis a eficácia das decisões em controle difuso de constitucionalidade, que é justamente a matéria que nós estamos abordando aqui no tema 881. E o STJ, novamente, conforme mencionado, em um recurso especial, tema 340 dos recursos repetitivos, apreciou a matéria e afastou esta premissa, afastou esta argumentação. Nas palavras do ilustre relator, ministro Arnaldo Esteves, de fato existem as 2 formas de controle de constitucionalidade, tanto difuso como concentrado, que coexistem sem prevalência quanto à sua eficácia. Evidentemente que eu trago o precedente do STJ, não porque a matéria não seja constitucional, se não fosse nós não estaríamos aqui, mas porque esta decisão, sem dúvida nenhuma, colaborou para criar expectativa nos contribuintes, que tinham as suas decisões transitadas em julgado e que, a propósito, possuem as decisões transitadas em julgado até hoje. Nós sempre sustentamos que a coisa julgada, que os efeitos da coisa julgada deveriam prevalecer incondicionalmente, não deveriam ser restritos, que a coisa julgada não deveria ser relativizada. Mas nós não podemos ignorar que existe uma tendência desse tribunal que nós pudemos perceber quando da apresentação dos votos, no julgamento virtual. Sei que, do ponto de vista formal, eles foram retirados, mas não deixa de ser um sinal importante, no sentido de que existe uma inclinação deste tribunal por interromper estes efeitos em algum momento. Portanto, eu vou me focar exclusivamente na necessidade de modulação de efeitos, caso a decisão deste tribunal venha a ser prolatada nesse sentido. O instrumento da modulação de efeitos vem sendo utilizada por esse tribunal. E nós temos na legislação previsão expressa no sentido de que os tribunais superiores podem aplicar a modulação quando houver modificação de jurisprudência
e quando houver ameaça à segurança jurídica e ao interesse nacional. Senhores ministros, eu acredito e tenho absoluta convicção que a coisa julgada talvez seja a manifestação mais clara e genuína do que significa a segurança jurídica. A coisa julgada significa previsibilidade, significa estabilidade, significa calculabilidade. Não há dúvida que se esses contribuintes que ingressaram em juízo e obtiveram as suas decisões, como eu disse, há mais de 30 anos, vão ter todos esses valores violados se nós entendermos que uma eventual decisão desfavorável colha, inclusive, os fatos passados, as relações passadas, os direitos passados. Portanto, sustento aqui que, de ofício, caberia, neste caso, modulação de efeitos para que uma eventual decisão contrária viesse a produzir os seus efeitos a partir da publicação da ata de julgamento desta sessão. O Supremo Tribunal Federal, como eu disse, aplicou a modulação de efeitos em muitos casos em matéria tributária, muitos, tendo como premissa não só a alteração de entendimento jurisprudencial, como também a preservação da própria União, da Fazenda Nacional. Em alguns casos, a modulação se colocou porque, se houvesse a possibilidade do contribuinte recuperar valores, o impacto nos cofres públicos seria muito relevante. Daí por que se aplicar a modulação de efeitos. Em casos muito menos sensíveis do que o caso que nós estamos apreciando. Se a alteração de jurisprudência ela é suficiente para que não se aplique de imediato uma decisão deste Supremo, ou não se aplique retroativamente para fatos passados, que dirá uma situação onde o contribuinte possui coisa julgada. E aqui, senhores ministros, com a devida vênia, nós não estamos diante da luta do bem e do mal, do contribuinte bom contra o contribuinte ruim. Não é o caso. O contribuinte que não recolhe tributos há mais de 30 anos, isso é fato, é verdade, eu acompanho isso, não o faz, não porque se insurge ou desobedece à lei, mas porque possui uma decisão definitiva. Em um caso que foi ajuizado, decisão essa que não foi desconstituída até agora. Então, é muito importante esclarecer isso. Mesmo em relação à isonomia, a pergunta que eu deixo é se realmente nós estamos tratando de situações entre iguais. Então, retomando, em alguns outros casos, em matéria tributária, com muito menos sensibilidade do que este Supremo Tribunal Federal lançou mão do instrumento da modulação. Por uma questão até de lógica e coerência, o que nos parece é que, nesse caso, se a decisão vier a ser contrária, a modulação se imporia. Tem um outro comentário bastante importante. Houve alguns comentários de que esses contribuintes que possuem essas decisões definitivas poderiam gerar algum tipo de mercantilização, através da sua utilização em planejamentos, em outros procedimentos. Independentemente de ser ou não ser verdade isso, ou uma situação de fato, até mesmo em relação a isso, a modulação de efeitos é a melhor solução, porque ela permitirá que a decisão alcance fatos futuros, mas resguarde os fatos passados. Para finalizar, não vou me estender muito, eu queria dizer aos senhores que eu não acredito em coincidências, mas eu acredito muito na força do imponderável. E, para mim, é muito simbólico vir nesta tribuna, mais uma vez, sustentar um caso onde nós estamos tentando resguardar a eficácia da coisa julgada, ao menos para os fatos já ocorridos, num momento em que é tão importante a defesa das conquistas que tivemos até agora, a defesa das nossas instituições e a defesa do Estado democrático de direito. A coisa julgada é um dos sustentáculos do Estado democrático de direito. A coisa julgada é um dos pilares do Estado democrático de direito.
É impossível não mencionar que aqueles contribuintes que têm estas decisões definitivas, que não foram objeto de ação rescisória, têm a expectativa, tiveram a expectativa, agem com boa-fé e que não deveriam ter todos esses sentimentos e essa expectativa frustrada com a retroação, digamos assim, de uma decisão que venha a ser prolatada por esse tribunal. Finalizo a minha sustentação cumprimentando a todos pelo ano judiciário, cumprimentando a todos pela reconstrução desta casa e início dos trabalhos. Como eu disse, não é a primeira vez que eu estou nessa tribuna, mas seguramente é o momento talvez mais emocionante. Para mim é um orgulho, para mim é uma honra, é uma satisfação pessoal e profissional estar aqui nesse momento. Na verdade, é um grande privilégio, ao qual eu agradeço. Para finalizar, como eu disse, entendemos que a modulação de efeitos, se considerarmos uma decisão contrária, que reconheça a possibilidade de interrupção dos efeitos da coisa julgada formada nesses processos individuais, que haja modulação e que esta modulação se aplique até o momento deste julgamento, mediante a publicação da sua respectiva ata da sessão. Muito obrigada. Agradeço a doutora Gláucia Maria Lauleta Facino. E passamos agora às sustentações orais dos amici curiae. Passo a palavra de imediato à doutora Misabel de Abreu Machado Derzi, que falará quanto aos 2 recursos extraordinários pelo Amicus Curiae Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Pois não, doutora? O tempo, doutora. Até 10 minutos. Muito obrigada. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, desta corte, para mim formada de juízes heróis e juízes heroínas, baluarte e fortaleza de resistência da democracia e do Estado de Direito. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, honorável decano, excelentíssimos senhores ministros relatores, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, excelentíssima senhora ministra e senhores ministros. Senhor procurador Aras, neste brevíssimo tempo, vamos nos concentrar apenas em 2 questões. Nesta lide, o que se questiona é: poderá um direito novo, ainda que em controle objetivo, superar um direito, retroagir, um direito velho, com a DIN 15 de 2007, para atingir esse fato posterior, aliás, muito anterior, velhíssimo, que é a coisa julgada das recorridas? Evidentemente que não. As recorridas há cerca de 30 anos obtiveram em seu favor, em controle subjetivo, decisão transitada em julgado. Quando se formaram tais decisões de coisa julgada, em 1990 ou 1992, inexistia qualquer precedente desta corte em controle objetivo ou subjetivo de transcendência, qualificado como repercussão geral, em sentido contrário. Inexistia qualquer precedente que tivesse sido contrariado pela decisão. 14 anos depois, em controle concentrado e abstrato, é que adveio a DIN 15, em que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a inconstitucionalidade da lei em tela, mas sem uma declaração formal de constitucionalidade. E mais, decorreu em habeas um prazo para a propositura da ação rescisória prevista no artigo 535, parágrafo 8º do CPC. Estamos meramente em face de decisão desta Corte ou decisões como na DIN 15 e outras decisões ulteriores, posteriores, em controle subjetivo, que nem sequer podem instruir a ação rescisória. O
prazo já se extinguira. Mas, nesta lide, o que se questiona é: poderá um direito novo, ainda que a DIN 15 não possa retroagir, atingir fato anterior, aliás, muito anterior, velhíssimo? Que outro fato novo, que outro direito novo? Porque agora estamos a nos referir ao direito novo a ser construído neste julgamento, agora, 30 anos depois, nos temas 881 e 885. A resposta é idêntica à anterior, a mesma? Evidentemente que não. Invoquemos um insuspeito voto belíssimo, aliás, do ministro Fachin, que foi retirado depois de veiculado sobre o tema 881. Disse ele, com toda razão, que o precedente sempre invocado da relatoria do ministro Teori Zavascki, RS 730/462, não se aplicaria, em princípio, ao caso, à espécie em tela, porque neste recurso extraordinário citado, afirma-se que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade superveniente à coisa julgada não produz rescisão automática das sentenças anteriores. A ação rescisória seria sempre imprescindível, porém, o julgado fez a ressalva concernente às relações jurídicas de trato continuado, que é o caso concreto. No entanto, diz ainda o ministro Fachin, nos fundamentos de seu voto e na modulação proposta, aspas, a jurisprudência, no entanto, deste egrégio tribunal aplicava nacionalmente o entendimento fixado no tema 733, inclusive em lides de natureza tributária, sem aquela ressalva, diz o ministro, no sentido de ser indispensável a propositura da ação rescisória para desfazimento da coisa julgada. Instalou-se, então, no país, ao contrário do que afirma a União, um verdadeiro conflito interpretativo. De um lado, a impreensibilidade da coisa julgada, baseada na própria jurisprudência desta casa, que está prescrita, porque não é mais aplicável, mas também consagrada no Código de Processo Civil de 2015. Por outro lado, a pretensão da União recorrente, pretensão, a nosso ver, intolerável, à luz do Código de Processo Civil de 2015 e da jurisprudência da época, de poder ela mesma, sem intervenção do Poder Judiciário, por autotutela, desconstituir a coisa julgada. O importante é assinalar aqui a existência de forte controvérsia. No direito brasileiro, inúmeros pareceres, inúmeros, o senhor deve ter recebido 20, 30, nem sempre coincidentes. CPC de 2015, exigindo ação rescisória dentro do prazo legal. Jurisprudência desta Corte, contraditório, o ministro Fachin lembrou muito bem. Tudo isso demonstra que a decisão que se há de construir aqui e agora, neste julgamento, temas 881 e 885, sim, é norma nova, em difícil e complexa questão que suscitou, aliás, votos diferenciados de vossas excelências. Nem os senhores chegaram a um acordo único nos votos já veiculados. Decisão difícil que resolverá as relações complexas na coexistência de dois sistemas de controle diferentes, o objetivo e o subjetivo. O que dizer, então, da insegurança do contribuinte, de sua incerteza, ao mesmo tempo de sua boa-fé, portador que é de coisa julgada de mais de 30 anos? A resposta evidente é, novamente, não. A norma judicial nova que os senhores haverão de formar neste julgamento não pode também, de modo algum, retroagir para, então, iniciar uma ordem judicial de conduta. Contribuintes que obedeceram às regras constitucionais, que ilícito cometeram, que crime cometeram, porque são punidos com cobrança retroativa e multas pesadas do direito tributário? Isso mais me parece um processo kafkaniano. Perdoem-me, senhores. A União, o último ponto, só mais um, a questão da justiça e da isonomia. A União levanta erroneamente o valor justiça, isonomia, argumentando que alguns pagam,
a contribuição, enquanto outros, beneficiados pela coisa julgada, não a pagam. Isso feriria a igualdade e justiça no sentido do dever de se pagar segundo a capacidade econômica e ainda quebraria a livre concorrência. Tal argumento é falho e agressivo ao sistema jurídico, porque é isolado, é tópico, deformante da ordem nacional. Se buscarmos o que os alemães chamam de Systemgerechtigkeit, muito invocado pelo ministro Gilmar Mendes, a justiça do sistema como um todo, e aquilo que Dwork, ministro Barroso, chama de integridade do direito, valores outros como perdão, François Hoste, tempo e direito, segurança jurídica, estabilidade das relações sociais, confiança, desenvolvimento, levam a Constituição a prever expressamente a prescrição e a decadência, no artigo 146, a remissão e anistia, no artigo 150, parágrafo 6º, e a consagrar a coisa julgada como direito fundamental irreversível, no artigo 5º. Neste momento, nesses curtos 10 minutos em que eles falam, senhores, quantas vezes, milhares de vezes, a decadência e a prescrição dos créditos tributários beneficiam milhares de contribuintes inadimplentes e sonegadores. Pergunto à União, vamos extinguir a prescrição e decadência porque ela fere a livre concorrência? É isto? Esses institutos estão na Constituição. Enquanto milhões de contribuintes pagam a tempo e a hora seus tributos, por lei, vem anistia, remissão, leis de refis, o tempo todo. Que noção é essa de isonomia e de igualdade, enfrentando o sistema, negando a realidade do sistema jurídico? Isso para trás e para frente a Constituição prevê isenção, benefícios fiscais, milhares de contribuintes de alta capacidade econômica não pagam seus tributos nas exportações. Por quê? Por detrás de tudo isso, há outros valores a serem preservados, e são preservados. Isto, sim, é que é justiça. Justiça do sistema, e não justiça tópica e deformada do sistema jurídico nacional. Terminando, ministra, peço aos senhores, por quaisquer razões, falso conceito de justiça, meta fiscal, que varia todo ano, cá entre nós, não se agrida o instituto da coisa julgada, que é a estabilidade do sistema jurídico, é principalmente a confiança, a segurança jurídica, que permitirá viver bem neste país e permitirá o investimento com todos confiantes no nosso sistema, na nossa democracia e na nossa Constituição. Muito obrigada. De Abreu Machado Derzi, e passo a palavra ao doutor Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara, que falará também nos dois recursos, quanto aos dois recursos extraordinários pelo Amicus Curiae, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Luiz Gustavo, também até 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros Luiz Edson Fachin, Roberto Barroso, relatores, eminente Procurador-Geral da República, ilustres colegas que me antecederam, e saúdo especialmente a doutora Annelise, nova Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, a quem desejo uma gestão exitosa à frente do órgão. Ministra Rosa, não poderia deixar de começar, sem pedir vênia, para me associar às manifestações anteriores, solidariedade à Corte, e dizer da minha admiração pela constatação de Vossa Excelência de que o tribunal não é feito de mármore, pedra, vidro, é feito de mulheres e homens que entregam justiça constitucional. E dizer a Vossa Excelência que, uma vez mais, ao ocupar essa tribuna sagrada, sou tomado por viva emoção. E viva emoção por estar aqui nessa, sim, que é a última trincheira na luta democrática,
trincheira da qual 2 armas são aceitas, as ideias e as palavras. Que o 8 de janeiro seja uma infeliz pé de página na história contemporânea do Brasil. Senhora presidente, as partes já controverteram a matéria de mérito. Cabe aqui agora ao amigo Cury, modestamente, tentar aportar conhecimentos do mundo fenomênico, dados concretos sobre a solução aqui em disputa, sobre a controvérsia ora posta. E eu gostaria, então, de pedir vênia para me deter num tema que foi o controvertido, afinal, pelo menos nos votos proferidos no plenário virtual, que é a questão da modulação. Estamos diante, assim, muito em síntese, de 2 soluções. A modulação a partir deste julgamento, ministro Fux, ou a modulação a partir das decisões passadas desta Corte, que alteram, então, a jurisprudência constitucional, ao menos no entender, né, da PGFN. E essa compreensão, acolhida no voto do ministro Gilmar Mendes, ela emana algumas consequências concretas para os contribuintes, e é sobre elas que eu gostaria de me deter. A primeira delas é o seguinte: a compreensão do voto do ministro Gilmar é pior do que o que pugna a Fazenda Nacional, não nessa tribuna, mas do parecer 492. E aqui eu peço a máxima vênia para constatar que há uma pequena incoerência na tese fazendária, porque o parecer 492 propõe que as decisões anteriores incompatíveis com ele sejam válidas dali em diante. Mas eu escutei da tribuna a Fazenda Nacional articular isso como um pedido subsidiário, ou seja, no pedido principal ela quer que as decisões sejam anuladas por todo sempre. Aqui é uma divergência importante. Para os contribuintes é melhor seguir o parecer 492 do que a tese fazendária aqui posta. E uma outra consequência relevante que precisa ser dita, a partir desta compreensão da retroação total, é uma dúvida legítima, ministra Rosa, que os contribuintes terão sobre o momento da coisa julgada. E aqui eu me permito alguns exemplos que são conhecidos da Corte. Talvez o mais paradigmático deles seja o caso da COFINS, da sociedade civil, que é muito caro aos advogados por razões óbvias. O ministro Barroso há de se lembrar, porque nessa época ainda honrava as fileiras da advocacia, o julgamento, em 2008, terminou empatado, por 5-5. A Ordem dos Advogados manejou embargo de declaração. Foram julgados 8 anos depois, ministro André. 5-5, 8 anos depois houve o julgamento. E aí a Corte plasma, sim, a compreensão de que o quórum de modulação naquele momento seria o especial. Portanto, a ministra Rosa não pôde desempatar aquele julgamento, ficando 5-5. Um lapso temporal, peço vênia para insistir, de 8 anos. A partir de quando os contribuintes deveriam pagar o tributo? Peço vênia para formular a indagação. Em 2008 ou em 2016, quando a Corte concluiu o julgamento? Há uma dúvida que estará presente sempre que a proclamação de modulação for destacada da normal. Por isso, nós não conseguimos encontrar com facilidade esse marco temporal que a Fazenda defende, acolhido no fato do ministro Gilmar. E eu queria dizer a Vossas Excelências, passe-se o truísmo, a consequência óbvia do acolhimento dessa tese é mais 20 anos de discussão, porque nós vamos discutir em cada caso qual for o momento da coisa julgada que deve, então, atrair a cessação de efeitos pretendida. Eu dou esse exemplo da COFINS, porque ele é muito caro à advocacia, mas há muitos outros, inclusive, muito recentes, ministro Fachin. Veja, por exemplo, o conhecido caso do texto constitucional de férias. Desde 2009, decisão favorável do STJ. 2020, esta Corte proclama a constitucionalidade da incidência. Inaugura-se uma discussão sobre modulação que está viva até hoje, já há quase 3 anos. Mas o que é mais importante, ninguém sabe o que vai acontecer nesse caso. Há decisões aqui, ministro Fachin, ministro Barroso, ministro Gilmar, ministro Nunes Marques, atribuindo efeito suspensivo extraordinário ou mandando devolver para o tribunal de origem o processo até que se resolva o problema da modulação. Então, na tese da Fazenda Nacional, a partir de quando deverá o contribuinte pagar esse tributo? Na proclamação ou quando se resolver a modulação? O acolhimento dessa tese, com toda a vênia, ministro Fachin, ele vai nos levar a esse tipo de problema. Por isso é que parece acertada a compreensão de que a modulação deve ser feita hoje, na conclusão desse julgamento. E claro que, a partir dali, os contribuintes estarão cientes de que, na hipótese de alteração jurisprudencial, terão que voltar a pagar os seus tributos. Um outro aspecto muito importante do mundo fenomênico, eu queria destacar a Vossas Excelências, que quase passa em branco hoje, salvo pela senhora da professora Misabel, que é a questão da multa. Esses contribuintes, ministro Nunes Marques, estão todos eles sendo cobrados com multa, 75%.
Então, o sujeito tem uma coisa julgada, convive com a sua coisa julgada, a controvérsia posta. Se acolhida a tese fazendária, ele vai ter que pagar multa de 75% por ter seguido uma coisa julgada. O ministro Fux vai lembrar bem que, na comissão instaurada por Vossa Excelência e pelo presidente do Senado, muito se discutiu sobre a moderação sancionatória, quase um consenso que isso tem que ser feito para o futuro. Mas, para o passado, a multa é de 75%. Então, o contribuinte confiou na sua coisa julgada, havia decisões do STJ, do Supremo, plasmando a obediência à coisa julgada, e agora ele pode ser surpreendido não com a cobrança do tributo, senhora presidente, mas com a multa também. E vejam, Vossa Excelência, o seguinte, o artigo 100 do CTN, parágrafo único, prevê expressamente que a obediência aos órgãos singulares de jurisdição administrativa e mesmo as práticas reiteradas da administração pública afasta a multa e os juros. E a coisa julgada. Então, com Vossas Excelências, a coisa julgada, tida até então como uma quintessência da segurança jurídica, vai autorizar, então, que se incida multa sobre o contribuinte que nela confiou, e nela confiou, inclusive, porque não foi alvo de ação rescisória. Né? Eu escutei atentamente os colegas da Fazenda Nacional e achei curioso que ninguém menciona o aspecto da ação rescisória. Era como se ela fosse proibida. Esses contribuintes de hoje convivem com essa coisa julgada porque não houve manejo de ação rescisória. Mas o ponto principal é como se pode conviver com essa multa. E ainda um outro aspecto, eu já me encaminho para o final, senhora presidente. Haverá o tradicional problema dos efeitos transcendentes e motivos determinantes. Quando a Corte proclamar determinada alteração jurisprudencial, ela será aproveitada em casos semelhantes? Naturalmente que, daqui para frente, se proclamando a tese da Fazenda como ela pretende, mas com a modulação, a Corte vai proclamar a superação do precedente. E aí o contribuinte que tem aquela decisão favorável saberá como ele tem que se portar. Mas sem a Corte proclamar expressamente a superação do precedente, será impossível. Né? Inclusive, o microsistema processual hoje garante, ministro Fux, Vossa Excelência sabe muito bem, né? Nos artigos 489 e 927, a necessidade de indicação da superação desse precedente, até porque o contribuinte tem a tranquilidade de saber se sua coisa julgada segue viva ou não. De tudo que li sobre esse tema, o que me pareceu mais feliz foi a sua ilustração, ministro Fux, num artigo sobre o processo tributário e o direito, peço vênia para ler um trecho pequeno. O cidadão jurisdicionado não pode ser tratado como um cão que só sabe o que é proibido quando um taco de beisebol lhe toca o focinho. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara e passo a palavra à doutora Fernanda Donabella Camano de Souza, que falará pelo Amicus Curiae, Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais, Petroquímicas e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias Dávila, o SINPED, especificamente quanto ao recurso extraordinário 949.297. Doutora Fernanda, também em até 10 minutos. Boa tarde, cumprimento a excelentíssima senhora ministra-presidente, os demais ministros, o Procurador-Geral da República, a Procuradoria da Fazenda Nacional, os advogados aqui presentes. Enfim, eu estudo esse tema há 20 anos, foi objeto do meu mestrado em 2006, e desde então eu pesquiso muito sobre o tema. Bom, minha sustentação oral vai abordar 2 pontos. O sistema de precedentes, hoje vigente com o novo código, e o pedido de modulação de efeitos, que, na verdade, tecnicamente mais adequado é a superação para frente de precedentes. Bem, me chamou muito a atenção, e eu vou falar algo, acho que um pouco diferente do que os meus antecessores. O que me chamou muito a atenção foi que o professor Luiz Guilherme Marinoni, ele tem uma obra sobre precedentes obrigatórios, escrita antes do Código de Processo Civil de 2015, e é uma das autoridades mais importantes sobre o tema de precedentes. E o que me chamou muito a atenção foi uma obra que ele publicou em 2021, durante a pandemia, ele escreveu, acho que ao todo são 1.274 páginas, em que ele faz a seguinte advertência.
a respeito da cessação imediata de um precedente sobre a coisa julgada. O que ele fala nessa obra recentíssima, fruto de pesquisa intensa? Deixe-se claro que a declaração judicial de cessação da eficácia da coisa julgada, declaração judicial, é necessária porque a decisão de inconstitucionalidade, assim como o precedente constitucional, não são suficientes por si para fazer cessar a eficácia da coisa julgada, do mesmo modo que a lei não é. Quando um novo dispositivo legal e, portanto, também uma decisão de inconstitucionalidade ou um precedente constitucional incidem sobre uma relação jurídica já definida com a autoridade de coisa julgada material, é necessária decisão judicial posterior que reconheça a pertinência e a suficiência da modificação do direito para fazer cessar a eficácia da coisa julgada no tempo. É uma obra recentíssima e o professor Luiz Guilherme Marinoni me faz pensar na seguinte indagação. Pode a própria parte que está em litígio, que é o fisco e contribuinte, no caso o fisco, pode a própria parte que está em litígio interpretar um precedente dessa corte, autuar e cobrar o tributo? Eu nunca consegui compreender esse ponto de vista. Portanto, na minha visão, é indispensável que o Poder Judiciário faça o juízo de subsunção do precedente ao caso concreto que está acobertado por coisa julgada. E se não o fez em 1992, quando o fisco tinha oportunidade de ajuizar ação rescisória, porque o recurso extraordinário 138284 Ceará o acórdão foi publicado em 1992, se o fisco não o fez, ele não pode se arvorar, interpretar um precedente e autuar o contribuinte em relação a um tema que ele tem a proteção da coisa julgada. Esse é o primeiro ponto em relação à teoria dos precedentes. O segundo ponto tem a ver com a modulação. Eu não vou repetir o que os meus antecessores falaram, mas eu vou trazer algo um pouco diferente, que é o seguinte. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça, como já foi dito aqui, julgou o recurso extraordinário 1.118.893. E ele disse, na ocasião, abre aspas, o fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado, em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade à própria existência do controle difuso de constitucionalidade do país, fragilizando, enfim, a coisa julgada. O que aconteceu na prática naquela ocasião? Esta corte entendia que a violação à coisa julgada era matéria infraconstitucional. Existem inúmeros precedentes negando subida de recurso extraordinário porque a violação à coisa julgada era matéria infraconstitucional. Inclusive, no tema 885, de relatoria do ministro Barroso, o recurso extraordinário da Fazenda não foi admitido, houve a interposição de agravo para esse tribunal. Na primeira decisão que foi proferida nesse caso, o ministro Barroso entendeu que se tratava realmente de matéria infraconstitucional e negou provimento ao recurso da Fazenda. A Fazenda entrou com agravo regimental e depois com embargo de declaração, e só depois disso, em 2016, foi reconhecida a repercussão geral. Ou seja, esta corte já entendeu, em sede de repercussão geral, que a existência de precedentes indicando a natureza infraconstitucional da controvérsia gerou arcabouço jurisprudencial que permitia concluir pela rigidez da norma hostilizada, de modo que é o caso de se modularem os efeitos do acórdão embargado nos termos referidos. Por quê? Porque até 2016, esse assunto não subia para a corte. Outros precedentes que foram mencionados pela Fazenda Nacional, no sentido de que eles quebrariam a expectativa do contribuinte, precedentes nesta própria corte, recurso extraordinário 596663,
não dizem respeito à matéria tributária. A matéria tributária tem as suas especificidades, tanto assim que o artigo 156.10 do Código Tributário Nacional determina que extingue o crédito tributário a decisão passada em julgado. A matéria tributária ela é diferente de tudo que já foi analisado por essa Corte. Outro ponto a se chamar a atenção é que a resolução desta controvérsia terá o potencial de alcançar mais de 120 temas de repercussão geral em matéria tributária de trato sucessivo que já foram, há tempos, pacificados nesta Corte. Esta Corte, inclusive, em 3 recentes temas 69, 962 e 827, entendeu que alteração de jurisprudência, e nós estamos considerando alteração de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porque não se entendia que essa matéria era constitucional, a alteração de jurisprudência requer a tal da superação para frente do precedente, ou, como é mais falada, modulação. Por isso, a minha conclusão são 2 as conclusões. Me incomoda demais a parte em litígio interpretar um precedente da Corte em matéria tributária para autuar os contribuintes. E me incomoda demais uma decisão dessa envergadura produzir efeitos como que era a Fazenda desde 1992, há 31 anos, ou desde 2007, quando foi prolatada a DIN, que, reitere-se, não declarou constitucional a lei, julgou improcedente o pedido, e isso é fundamental, porque isso faz parte do julgamento do caso concreto. Essa Corte vai julgar o caso concreto e vai definir a tese. O caso concreto não houve declaração de constitucionalidade. A declaração de constitucionalidade precisaria ser expressa pelo quórum qualificado. Enfim, isso fica dito aqui na tribuna. Mas, como conclusão, então, que se repense realmente sobre essa cessação automática e imediata da coisa julgada e que se repense sobre a superação para frente de um precedente do STJ ou a modulação. Portanto, caso se entenda que a cessação da coisa julgada ocorre imediata e automaticamente, que, ao menos, esse entendimento seja fixado a partir de 90 dias. Por quê? Por que anterioridade? Porque houve alteração jurisprudencial equivalente à instituição de tributo novo. Então, a partir de 90 dias da publicação da ata do presente julgamento em respeito aos artigos 927, parágrafo 3º do CPC e 195, parágrafo 6º da Constituição. Eu agradeço, esse é um tema que eu estudo há muitos anos, e gostaria de dizer que é uma imensa honra e uma emoção estar aqui, e também observar que de 6 pessoas que fizeram aqui a sustentação oral, 4 eram mulheres. Muito obrigada. Eu agradeço a doutora Fernanda Donabella Camano de Souza pela sustentação oral, pelas palavras. E, doutora, então, eu devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, como havia transmitido a Vossa Excelência, eu ouvi com máxima atenção todas as sustentações e recebi, agora à tarde, ainda sem tempo de ter lido, um voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin no processo que será julgado conjuntamente com esse. De modo, presidente, que eu gostaria, para formar a minha opinião, levando em conta os argumentos que ouvi da tribuna, seja para acolhê-los, seja para enfrentá-los, e, sobretudo, o ponto específico da modulação que vem deduzido no voto do ministro Luiz Edson Fachin, eu pediria a Vossa Excelência para eu retomar o meu voto amanhã no início da tarde, quando voltarmos à sessão. Portanto, se parecer bem a Vossa Excelência e aos demais, eu gostaria de organizar as minhas ideias à luz do que ouvi e ler com a cautela necessária o voto do ministro Fachin e trazer o meu voto amanhã, que prometo que não será longo.
A mim parece muito boa a sugestão de Vossa Excelência. Hoje o dia tem sido de tantas emoções. Eu acabo agora de receber como o doutor Beto Sanguinetti tinha me dito que eu faria, o manifesto com a relação de todas as entidades da sociedade civil que prestaram solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. É um número, não haveria condições hoje pela manhã de eu relacioná-los, eu nem tinha relação integral, tinha apenas recebido o manifesto. E vou providenciar para que seja publicado no nosso site, com o renovado agradecimento da Corte, né, a este apoio e a esta solidariedade. E, presidente, não será cruel com os advogados, porque o julgamento não acabaria hoje mesmo, portanto, os advogados terão que estar aqui de qualquer forma. Isso. Esse é o aspecto. Nós só teríamos o prazer de ouvir o ministro Luiz Roberto, mas não teríamos o prazer de ouvir o ministro Luiz Edson Fachin. Então, fica, do meu ponto de vista, de bom tamanho, que passemos esse julgamento tão relevante, tão importante, tanto que eu incluí nesta primeira data para amanhã. Eu agradeço, sensibilizada, mais uma vez, o apoio, a solidariedade de todos, a presença nessa tarde. Agradeço aos meus queridos colegas todos, agradeço ao senhor Procurador-Geral da República, aos senhores servidores, à imprensa. Desejo um excelente final de dia a todos. Vejo que ainda não é noite e declaro encerrada esta sessão. Amanhã continuaremos.